Olá, boa noite. Junho de São Pedro e São Paulo. Nossa equipe visita lugares e ouve relatos que evidenciam presença dos apóstolos em Roma. Relator da LDO diz que há compromisso com déficit zero em 2025. Ministério do Meio Ambiente divulga ações de combate a incêndios no Pantanal. Estudo mostra que em 40 anos, fogo atingiu a área correspondente a 200 milhões de campos de futebol no Brasil. No Dia Mundial do Vitiligo, a conscientização sobre a doença na pele para superar preconceitos. Os reflexos causados pela queda da procura por cursos universitários de licenciatura. No quadro Qual Roteiro, uma visita ao Museu dos Brinquedos em Petrópolis. O Canção Nova Notícias está começando a serviço da vida e da esperança. Neste mês em que a igreja celebra São Pedro e São Paulo, nossa equipe na capital italiana visitou lugares e ouviu relatos que atestam a presença dos apóstolos em Roma. Histórias fascinantes sobre a vida e o legado de Pedro e Paulo na cidade eterna. Pedro e Paulo. Passando pela praça, entramos na Basílica Vaticana para saber as indicações que atestam a presença de Pedro nesta região. A maioria delas se encontra como que concentradas numa obra que é um texto apócrifo chamado Atos de Pedro, que contam, por exemplo, como foram as atividades de Pedro aqui em Roma. Fala-se também da passagem de Pedro numa prisão aqui de Roma, onde Pedro teria batizado um dos seus carcereiros. Seguimos falando sobre Pedro, pois há documentos que testificam a passagem dele por aqui. Santo Inácio de Antioquia, ele diz o seguinte, que a igreja de Roma é aquela que preside todas as igrejas do mundo na caridade, no amor. E depois um outro testemunho que é fundamental é o de Santo Irineu de Leão, que lá para o ano 180 depois de Cristo nos dá a primeira lista dos sucessores de Pedro. De acordo com o padre Bruno Lins, as tradições orais, os documentos e os textos encontrados ao longo do tempo e a própria Basílica de São Pedro comprovam a presença do apóstolo aqui em Roma. Ao lado da Basílica, onde hoje está a Basílica de São Pedro, ficava o Circo de Nero. O obelisco que nós encontramos no centro da praça era um marco central do Circo de Nero. Pedro, então, foi crucificado de cabeça para baixo e enterrado numa necrópole, ou seja, num cemitério que estava numa colina ao lado do circo, que era a colina do Vaticano. E aí, em cima dessa tumba, Constantino construiu a primeira basílica. Falamos até agora de Pedro e seguimos em peregrinação para outra basílica papal para saber sobre a presença do evangelizador dos gentios. A tradição, então, vai nos falar o seguinte, que São Paulo teve uma primeira permanência em Roma, que é aquela que conta os Atos dos Apóstolos, depois teria ido para a Espanha, e de fato, se nós pegamos a carta aos Romanos, no capítulo 15, São Paulo fala que tinha o desejo de ir para a Espanha. Portanto, ele teria chegado a Roma, foi para a Espanha e depois volta a Roma, que é quando então vai ter o atrito com o imperador Nero e ele será martirizado. E finalmente a prova monumental que comprova a presença de Paulo aqui em Roma, que é a Basílica de São Paulo fora dos muros, que ela é importante justamente porque aqui foi enterrado São Paulo após ter sido martirizado. Os peregrinos que visitam a Basílica se encantam pela bela construção de 132 metros de comprimento, 65 de largura e quase 30 metros de altura. Na entrada, os visitantes se deparam com a estátua do evangelista que tem nas mãos suas cartas e uma espada. Por que a espada na mão? Tem um duplo sentido. Em primeiro lugar, porque o martírio dele se deu justamente por meio da espada, ele foi decapitado. Mas também a espada na mão faz referência àquela passagem da carta aos Hebreus no capítulo 4, em que ele diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. É como uma espada de 2 gumes que penetra até o interior da medula. Pedro e Paulo são fundamentos e por isso Pedro é ali apresentado como fundamento. Isto é, a fé de Pedro é para nós um exemplo e é para nós também uma base segura
para que também cada um de nós professe a sua fé no Messias, Filho de Deus vivo. E de Roma a gente vem para algumas realidades aqui no Brasil, porque o Supremo Tribunal Federal formou hoje maioria para liberar o porte de maconha para uso pessoal. Vamos então à capital federal com a repórter Camila Castro, que está ao vivo e traz os detalhes. Boa noite, Camila. Boa noite, Reinaldo, e a todos. O STF decidiu por 8 votos a 3 que o porte de maconha para uso pessoal não pode ser considerado crime no Brasil. A corte formou maioria depois que o ministro Dias Toffoli mudou de opinião. Na última sessão, Toffoli afirmou que seu voto era de terceira via. Hoje ele pediu para votar mais uma vez, acompanhando os outros ministros que já haviam se manifestado a favor da decisão. Toffoli também defendeu que o Congresso e os órgãos do Executivo, como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, estabeleçam prazo aí de 18 meses para políticas públicas para definir uma quantidade de maconha para diferenciar usuários de traficantes, além de campanhas educativas sobre os malefícios do uso da droga. O presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, reforçou que o uso da maconha em locais públicos continua sendo proibido e explicou que o porte para consumo pessoal não é considerado crime, mas sim ato ilícito sem natureza penal. A sessão de hoje foi interrompida e o resultado deve ser proclamado em uma nova reunião. Só depois da proclamação do resultado é que a decisão passa a ter efeito prático. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, informou que discorda do STF. Diz que a discriminação via decisão judicial é uma invasão à competência do Legislativo. Camila Castro para o Canção Nova Notícias. Seguimos de Brasília para atualizar informações da aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. O recesso parlamentar começará na segunda quinzena de julho e os parlamentares precisam acelerar os trabalhos. Eles não podem entrar em recesso sem aprovar a LDO 2025, que estabelece procedimentos para elaboração do orçamento da União. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é elaborada pelo governo federal e votada no Congresso Nacional. A LDO orienta a elaboração dos orçamentos fiscais e da Seguridade Social e de investimentos do Executivo. Também estabelece os limites para os orçamentos do Legislativo, Judiciário e Ministério Público. O relatório preliminar já foi disponibilizado pelo relator na Comissão Mista de Orçamentos. O texto traz a projeção do Executivo para 2025. O salário mínimo deve ficar em R$ 1.502. IPCA, índice que serve de referência para observar a inflação, a previsão é de 3,1%. Já a taxa básica de juros, Selic, é estimada em 8,5%. Para o próximo ano, a previsão é de zerar o déficit primário das contas públicas. A expectativa de crescimento no PIB, Produto Interno Bruto, de 2,8%. Depois de uma reunião entre o ministro da Fazenda e o relator da LDO, o senador Confúcio Moura, as projeções estão mantidas. As metas fiscais do governo continuam as mesmas, que é realmente o déficit, o ajuste das contas públicas com zero, o equilíbrio das contas entre receitas e despesas, salvo se houver alguma alteração assim na rigidez na questão da taxa de juros, permanecer muito alta, como está, aí talvez ele mudaria algumas perspectivas, alguns gráficos ou tabelas que ele encaminhou para conhecimento da Comissão de Orçamento. Os parlamentares não podem entrar em recesso sem votar a LDO. O recesso inicia dia 18 de julho e vai até o dia 31. E durante esta semana, os deputados e senadores já estão de folga por causa das festas juninas. E na semana que vem terão apenas sessões semipresenciais. Ou seja, os parlamentares terão poucos dias para se dedicarem à votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que a Casa também tem como prioridade, antes do descanso, a discussão sobre a regulamentação da reforma tributária. Os dois grupos de trabalho criados para tratar o tema devem apresentar até o dia 3 de julho os relatórios finais para apreciação. O Mato Grosso do Sul decretou estado de emergência por causa da ocorrência de incêndios florestais na região. Ações do governo federal foram anunciadas pelo Ministério do Meio Ambiente para combater as queimadas no Pantanal.
Dados da Universidade Federal do Rio de Janeiro apontam que até domingo, a área queimada no Pantanal já estava em 627 mil hectares. 480 mil hectares estão presentes no Mato Grosso do Sul. O Ministério do Meio Ambiente confirmou que a situação já supera os dados registrados em 2020, quando houve um recorde no número de incêndios florestais na região. Nós estamos diante de uma das piores situações já vistas no Pantanal. Toda a bacia do Paraguai está em escassez hídrica severa. Nós não tivemos a cota de cheia, não tivemos o interstício entre o El Niño e Laninha, e isso faz com que uma grande quantidade de matéria orgânica em ponto de combustão esteja causando incêndios que são fora da curva. O orçamento necessário para o combate desses incêndios vai ser definido na quarta-feira. Ainda esta semana, uma comitiva de ministros viaja para o Mato Grosso do Sul para acompanhar de perto o caso. O Ministério da Justiça e Segurança Pública já está atuando no cumprimento de punições mais rígidas para aqueles que provocam qualquer tipo de incêndio. Todos aqueles que fizerem o uso do fogo para renovação de pastagem ou para atividade qualquer que seja ela, estará cometendo um delito. Em meio a essa questão, servidores federais ambientais entraram de greve, exigindo do governo uma reestrutura de carreira. O movimento atinge servidores do IBAMA, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, também do Serviço Florestal Brasileiro e do Ministério do Meio Ambiente. Algumas atividades que a gente entende que não são essenciais, elas ficam prejudicadas com a greve, né? Então, tirando essas atividades que são efetivamente emergenciais, como o caso do Pantanal, todas as outras ficam prejudicadas pela falta de servidor mesmo. Nós ficamos por aqui e amanhã voltamos com mais notícias de Brasília. Até lá. E como você viu na matéria, as queimadas continuam em várias partes do nosso país, principalmente no centro-oeste. Na região, há sol e tempo firme para esta quarta-feira. A umidade relativa do ar continua baixa devido ao ar seco. As temperaturas por lá atingem máximas de 35 graus em Cuiabá e 33 em Goiânia. O norte do país tem chuva e sol. Nesta faixa aqui amarela do mapa, o tempo segue firme. Na região sudeste, a umidade fica concentrada no litoral. Isso pode provocar chuva a qualquer hora do dia na costa norte do Rio de Janeiro e na faixa litorânea do Espírito Santo. Nas demais áreas, o tempo segue bom, sem previsão de chuva. E por falar em chuva, parte do Nordeste pode ter pancadas isoladas no fim da tarde. Já no Ceará, no Piauí e no Maranhão, nuvens carregadas passam pelos estados e provocam raios. Os temporais voltam a cair no Rio Grande do Sul ao longo de todo o dia. Os acumulados de chuva ficam no centro-norte gaúcho. Em Santa Catarina, a previsão é que chova a qualquer hora. O Paraná fica nublado e chuvoso. Dando um giro pelo Brasil, as temperaturas para esta quarta-feira ficam de máximas de 35 graus em Cuiabá, 32 no Rio de Janeiro e 31 em Salvador. O Canção Nova Notícias segue com informações aqui de São Paulo. Um estudo aponta que, nos últimos 40 anos, 1 em cada 4 hectares do Brasil pegou fogo, ou seja, 1/4 do território brasileiro foi atingido por incêndio ao menos uma vez neste período. O levantamento foi feito pelo MAP Biomas, iniciativa que reúne várias instituições e faz o mapeamento das áreas queimadas no país. Veja os detalhes na reportagem. Entre os anos de 1985 e 2023, o equivalente a 200 milhões de campos de futebol foram queimados no Brasil, segundo o MAP Biomas. Quando a gente tem um fogo, incêndio em áreas de floresta, a gente tem a morte de indivíduos, de espécies, que são fundamentais para a questão de frutos, que produzem frutos, para alimentar os animais,
A comunidade também depende um pouco dessas árvores. Grande parte das queimadas do período analisado aconteceram entre julho e setembro, o período mais seco. Para essa especialista, fogo e desmatamento caminham juntos. As principais causas do desmatamento estão associadas a essa conversão de floresta para áreas agrícolas. Então, a queima de floresta faz parte desse processo de derrubada, de conversão, geralmente para a implantação de pastagem. Além disso, agricultores têm o hábito de usar o fogo no manejo da pastagem, no manejo da agricultura. E hoje nós estamos vivendo um cenário climático muito desfavorável. Apesar de Cerrado e Amazônia concentrarem mais de 80% das áreas atingidas pelo fogo ao menos uma vez, nos últimos 39 anos, o bioma mais afetado foi o Pantanal, que abrange os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O Pantanal representa 5% da área total queimada no país nas últimas 4 décadas. Quase 60% desse bioma, ou seja, uma área equivalente a 9 milhões de campos de futebol, foi atingida pelas chamas. O fogo, que antes era numa parte mais alta do Pantanal, na borda mais leste ali e norte também, bordas com a Amazônia e com o Cerrado, né, na borda com o Planalto, né, se concentrou principalmente nesse entorno do Rio Paraguai, que são áreas que realmente estão mais secas, com mais biomassa para queimar e onde o fogo está sendo mais severo. Para a professora, o primeiro passo para diminuir esses números é intensificar o monitoramento, fiscalização e punição. O desmatamento ele não é um problema só da Amazônia, todos os nossos biomas estão sofrendo com a intensa atividade de desmatamento. Nós também precisamos de campanhas educativas, né, principalmente para a população que estão nas áreas de fronteira agrícola. Agora a gente fala sobre ensino. Um levantamento feito pela Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação, a CEMESP, revela que 55,5% dos alunos de graduação, em geral, começam e não concluem seus estudos. Nos cursos de licenciatura, esse número é ainda maior. A falta de interesse dos jovens pelos cursos de licenciatura tem criado uma situação que pode comprometer o ensino no país. De acordo com a Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação CEMESP, cursos de licenciatura são cada vez menos procurados. Nos últimos anos, houve queda de 70%, principalmente na área de exatas. Porque, às vezes, na própria família isso não é incentivado, então, às vezes, o bom aluno escolhe outras profissões que são mais valorizadas, que têm um salário maior, e ser professor exige um preparo muito grande. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação revelou que em 2022, 30% dos professores da educação básica estavam próximos da aposentadoria. Com este cenário, um novo roteiro está sendo traçado para licenciaturas e formação de professores no país. Tem que ter a conscientização do governo federal para tentar criar algum mecanismo, né, algum tipo de lei ou de benefício que ajude a gente a trazer de volta, né, a deixar a profissão mais atrativa. Já a procura por cursos à distância vem crescendo. Paula é dona de casa e estudante de pedagogia EAD desde 2018. Durante a pandemia, deu uma pausa nos estudos, mas agora resolveu retornar. Ela explica os motivos que a fizeram cursar a licenciatura. E eu vejo o quanto é importante o papel do professor nessa fase das crianças. É algo assim que fica marcado muito na infância deles. Eu lembro dos meus professores, eu vejo o quanto eles se dedicaram e hoje eu estou aqui tentando reproduzir um pouquinho daquilo que eles passaram para mim na minha infância. Ficamos por aqui. Amanhã a gente está de volta com o Boletim de Notícias, logo após o Sorrindo para a Vida. Até lá! O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe reuniu recentemente profissionais da imprensa a fim de capacitá-los para o processo eleitoral desse ano. O primeiro turno das eleições municipais vai acontecer no dia 6 de outubro. O objetivo é estreitar a relação com a imprensa em assuntos voltados para as eleições municipais. Há necessidade de algumas informações para a imprensa,
Há uma preocupação de toda a justiça eleitoral, que já vem de 2022, e que é um mal que existe, que é as fake news, que pode mudar a influência do eleitor com premissas erradas, e é isso que nós queremos combater. Além de orientar profissionais de imprensa sobre as principais regras e prazos eleitorais, assuntos como o combate à desinformação e a utilização da inteligência artificial foram destaque no encontro. Essa desinformação eleitoral nos preocupa muito, não é? Tanto que no início do ano nós aprovamos e firmamos um pacto contra a desinformação, um pacto interinstitucional, inclusive com a larga adesão de órgãos de imprensa. E a imprensa profissional, bem exercida, tem um papel fundamental na divulgação esclarecida de fatos verídicos, amparados na ciência, a fazer um contramovimento à desinformação mesmo, a pregação falaciosa. As principais datas do calendário eleitoral este ano são 15 de agosto, o último dia para registro de candidaturas. A partir do dia 16, inicia a campanha eleitoral de rua e também pela internet. No rádio e na TV, a propaganda gratuita começa a partir do dia 30. Toda propaganda ou campanha antes desse prazo é considerado crime eleitoral. A gente vê que, infelizmente, existem pessoas que burlam a lei, tentam burlar a lei e fazer campanha num período de pré-candidatura. Então, nesse período não há candidato, então não pode fazer campanha nem pedir voto, né? Então, se houve, nós estamos aí com diversos processos já nesse sentido, e essas pessoas podem, inclusive, ser prejudicadas tanto no registro de candidatura quanto posteriormente. Falamos agora do vitiligo, condição de pele que afeta cerca de 150 milhões de pessoas no mundo, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Apesar de muito comum, ainda é motivo de discriminação. Por isso, campanhas de conscientização são necessárias para educar o público e promover a aceitação. Durante uma viagem de férias com a família, Alessandra percebeu as primeiras manchas na pele. Ao procurar um especialista, veio o diagnóstico. Em menos de 5 minutos, o médico já me deu o diagnóstico, que era vitiligo, que o meu marido, ele poderia me largar. Se eu quisesse manter filho, meu filho ele poderia nascer manchado e que eu poderia esquecer do sol. O meu mundo caiu naquele momento. O vitiligo é basicamente uma doença autoimune que o próprio corpo vai destruir a célula que produz pigmento. Então a pele vai começar a ficar mais esbranquiçada e depois vai ficar totalmente branca. E pode também acometer outros órgãos, aí, como os olhos e os ouvidos também. A Sociedade Brasileira de Dermatologia aponta que mais de 1 milhão de pessoas no Brasil convivem com a doença. Tem várias causas. A gente pode considerar a história familiar positiva, então um caso na família com vitiligo aumenta-se a chance. Fator genético. Fator hormonal, então uma gestação pode agravar durante a gestação. Fator emocional, só o acometimento psicológico não vai causar vitiligo por si só, tem que ter uma predisposição genética. O vitiligo não é contagioso e não traz prejuízos físicos à saúde do paciente. Entretanto, um dos grandes desafios de quem convive com a doença é vencer o preconceito por causa das manchas aparentes. A doença não tem cura, mas tem tratamento. A gente pode utilizar tanto tratamentos tópicos como pomadas, cremes. Tem a opção de fototerapia, onde a gente emite uma luz artificial para tratar o vitiligo. E a gente tem também tratamentos orais para controlar a progressão do vitiligo e até transplante de melanócitos, onde a gente pega uma célula boa, saudável e transplanta para a região acometida para tentar repigmentar. O vitiligo que afeta a Alessandra é universal, por isso perdeu quase toda a pigmentação do corpo. 12 anos depois do diagnóstico, a vida mudou completamente. A corrida ajudou na aceitação da doença e a tão sonhada maternidade trouxe mais alegria. Falar e conscientizar as pessoas sobre o vitiligo tornou-se missão. Hoje eu faço da minha história a minha ferramenta de trabalho, porque eu entendi, eu passei pelo processo da descoberta, do luto, da revolta, do tratamento, da superação e da uma valorização da vida. Eu acredito que não é porque eu tenho 2 tons de pele que eu sou melhor ou pior do que outras pessoas.
Vamos falar agora um pouquinho de Copa América. O Brasil fez sua estreia na noite de ontem contra a Costa Rica. E apesar de criar muitas chances, o jogo terminou sem gols. As chances foram muitas, as polêmicas também. Rodrigo recebe na entrada da área, passa no meio de dois, chuta cruzado e olha isso. Vinícius Júnior recebe na área e tem a sensação de ter sido atropelado. Ele pede pênalti, mas o juiz vira as costas e segue o jogo. Quer outra polêmica? Então, olho no lance. Ficou na dúvida? Então congela a imagem, editor. O primeiro a tocar na bola tem condições, mas o segundo, a arbitragem diz que estava impedido. Decisão comemorada como gol pela torcida costarriquenha. Vida que segue, lá vem Rodrigo em mais uma tentativa. Paquetá primeiro carimbou a trave. Depois levou a bola no fundo e cruzou. O zagueiro da Costa Rica bem que tentou fazer contra, mas o goleiro estava atento. Fim de jogo e um 0-0 com gostinho de derrota para o Brasil, que em 11 confrontos anteriores nunca tinha empatado com a Costa Rica e tinha perdido apenas uma vez, isso 64 anos atrás. O outro jogo de estreia do Grupo D foi entre os dois próximos adversários do Brasil na Copa América. A Colômbia se deu bem e venceu o Paraguai. A partida começou equilibrada, com a torcida fazendo sua parte na arquibancada. Em campo, os colombianos arriscaram primeiro. E a resposta dos paraguaios veio de falta. Na sobra, a bola foi para fora. Mas o nome do jogo foi James Rodríguez. Primeiro, o craque colombiano deu essa linda assistência pela esquerda e Daniel Munhoz, de cabeça, abre o placar. O segundo gol veio 10 minutos depois com essa falta pela ponta direita. James Rodríguez, mais uma vez milimétrico na assistência. Bola no meio da grande área e Jefferson Lerma com o lado de trás da cabeça marca. Colômbia 2-0. Os paraguaios diminuíram com esse gol do atacante Júlio Enciso. Final, Colômbia 2, Paraguai 1. E após a primeira rodada, o grupo D ficou assim. Colômbia com 3 pontos, Brasil e Costa Rica têm 1 ponto cada e Paraguai em último, sem pontuar na competição. Imagine voltar no tempo e rever brinquedos que fizeram parte de sua infância. Em Petrópolis, região serrana do Rio, um carioca transformou a brincadeira em nostalgia. Este universo de lembranças e histórias marcou a vida de muitas gerações. Além de sua história imperial, a cidade de Petrópolis esconde outra riqueza, repleta de nostalgia e de verdadeira aventura no universo dos brinquedos. Logo na entrada já se percebe, é um lugar para voltar no tempo. A intenção era montar um cantinho lá em casa para receber os amigos. E aí a gente fez uma pequena exposição na escola da minha filha, com alguns objetos. As pessoas se emocionaram e ali no final a escola deu um feedback maravilhoso. Disse que nunca teve nada parecido e por que a gente não profissionalizava aquilo ali. O Museu dos Brinquedos possui no acervo de videogames como Atari a jogos de tabuleiro e passa pelo universo do mundo do futebol, com camisas autografadas e bolas antigas. São mais de 1000 itens que marcaram as décadas de 50 a 2000. A pessoa chega e fala, vamos entrar com eles, achando que é para criança. E quando chega lá na hora, é completamente o oposto, né? É para os adultos. Então as crianças entram achando que vão se dar bem, mas quem sai daqui radiante são os pais, cara. Isso é muito bacana também. As irmãs parceiras na vida visitam o local quase todos os dias e deixam parte de sua infância como doação. Relembram momentos vividos lado a lado e levam adiante conhecimento para outras gerações. Quando éramos crianças, jogávamos banco imobiliário, cara a cara. Todos esses jogos tem aqui na sala de jogos. Então, assim, sempre traz muitas memórias e só lembranças boas. A gente guardou tudo. Então, pode proporcionar
de doar e outras pessoas terem acesso a isso, né? Não ficar só com a gente, né? Não ter... Todo mundo que olhar o papel de carta vai lembrar da infância também, né? Do Cascão, personagem criado por Maurício de Souza, ao autorama do maior piloto da história do país. Recebeu em 2023 mais de 20 mil pessoas e nos faz sentir saudades do que foi bom. Boas memórias, né? Olha, o Santuário do Pai das Misericórdias recebe milhares de pessoas toda semana. É um lugar de meditação, de oração, de celebração da Palavra de Deus e da Eucaristia. E para manter o santuário e todas as demais obras realizadas aqui, a Canção Nova conta com sócios, amigos, benfeitores que ajudam na caminhada de evangelização. Vejam só, nós estamos com 75% na campanha de junho, que tem mais 3 dias úteis para terminar. A Canção Nova conta com você para chegar aos 100%. Vá lá, doe pelo Pix com a chave pix.doação@cançãonova.com e obrigado por sua fidelidade. Olha, antes de encerrar o Canção Nova Notícias, nós vamos conhecer a história de uma mulher que nasceu há quase um século. Dona Santa, da cidade catarinense de Gaspar. É um exemplo de vida, resiliência e maternidade. Veja na reportagem de Matheus Alves. O florescer de um novo dia é anunciado entre as telhas da casa de Dona Santa. Esta é uma família de Gaspar, cidade do Vale do Itajaí, em Santa Catarina. A história de hoje é sobre olhar para a vida com ternura e esperança. Estes são 2 irmãos com 62 e 72 anos. Ao lado está Dona Santa, no auge de seus 99 anos. Eu rezo dia e noite, assim, quando eu tô acordada, é missa por dia, 2, 3 missas, terços. 3 de seus filhos nasceram cegos. Mesmo sabendo dessas condições, decidiu não abortar. Criei todos eles, graças a Deus. Eu sou mãe de 16 filhos. Eu tenho 8 com Deus no céu e 8 aqui na terra. Olhar para as adversidades da vida com motivação não é fácil. Fazer o exercício de observar a metade cheia do copo ou dos limões que a vida lhe dá uma limonada é um exercício que poucos conseguem concluir, mas muita gente é capaz de fazer isso. Assim é a vida de Dona Clotilde e seus 2 filhos, José Lindolfo e Sebastião. Ser mãe é tudo, né? Meu coração de mãe é tudo para eles. Se eles não me amar, eu acho que eu amo eles tudo. José Lindolfo utiliza o acordeon sem deixar a deficiência comprometer cada nota. Quando eu tinha 18 anos, eu andava por ali, chorava. E até que passou, né? Jesus tirou essa... Era uma tristeza e era uma... tristeza da vida, então Jesus disse, não amigo, te alegra, tem muita coisa ruim acontecendo por aí, tem muitas pessoas fazendo besteira e você não vai fazer besteira, você vai tocar, você vai cantar, você vai alegrar o povo. E aí eu fiquei muito contente. O irmão Sebastião vive uma vida comum. Escuto música, escuto rádio, tomo banho sozinho. E lava a cabeça, as pernas. Depois que o marido Virgílio morreu em 1968, aos 52 anos, Dona Santa ficou sozinha cuidando da família. Para o povo de Gaspar, ela é uma referência de amor ao próximo. Todos que vêm aqui, se não tem fé, levam a fé. Porque é muito grande a fé deles. A Dona Santinha é uma fé tão grande, é oração, estão orando com o texto, tá ali naquela televisão, é na Canção Nova. É só oração o dia todo, eles cantam, eles rezam, eu não tenho palavra, dá até vontade de chorar de tanta fé, tanta caridade, tanta humildade. Lourdes é amiga de longa data, mulher de oração que compartilha sua proximidade com a família. Eu fiz visita toda a vida, por ele de lá ela foi muito amada e continuou essa amizade todos esses anos com a família toda. E é uma amizade linda, maravilhosa. Ao redor da mesa se despedem e agradecem pela visita. E claro, com muita música. Que testemunho de fé e perseverança em saúde para Dona Santa e sua família. Assista em instantes ao programa Pra Ser Feliz com o padre Adriano Zandoná. Às 9h tem Rei Flama e às 10h30 ao PHN. Boa noite, paz.
paz para você.